Oi, gente. Estamos aqui hoje para falarmos de dipolo elétrico. Essa formação, essa estrutura chamada dipolo elétrico, ela é extremamente interessante e com aplicações tecnológicas das mais variadas. Juntamente com o dipolo magnético, o dipolo elétrico está por trás do funcionamento das antenas de transmissão e recepção de ondas eletromagnéticas. Só isso já bastaria para justificar o interesse no estudo dessa formação que a gente chama de dipolo elétrico. Vamos lá então à aula de hoje. Inicialmente, vamos definir o que a gente entende por um dipolo elétrico. Dipolo elétrico é basicamente um par de cargas de mesmo valor em módulo e sinais contrários, mais Q e menos Q, separados por uma distância D. É simplesmente isso no primeiro momento. Bom, o dipolo elétrico, essa formação desses dois polos, um positivo e um negativo, ela está presente em várias situações, entre elas a gente pode citar, por exemplo, a molécula de água, que é uma molécula bipolar. De um lado temos o átomo de hidrogênio com carga positiva e do outro lado o átomo de oxigênio negativo. Essa formação de dipolo elétrico propicia então o funcionamento do forno de micro-ondas, porque a onda eletromagnética gerada no forno acaba atuando sobre as moléculas, fazendo com que ocorra uma vibração e o consequente aquecimento e cozimento da comida. Vamos entender isso um pouco mais adiante ainda durante essa nossa aula. Bom, primeira coisa, vamos entender como é que é o campo de um dipolo elétrico. Um dipolo elétrico, como foi falado, é formado por duas cargas pontuais. Vamos imaginar então uma carga Q positiva, na posição mais D sobre 2 na direção do eixo Z, uma carga negativa menos Q na posição R2, que seria menos D sobre 2, Z chapéu. O campo elétrico resultante será na direção que é a soma dos campos gerados pela carga Q1 e Q2, simplesmente usando a lei de Coulomb e aplicando o princípio da superposição de efeitos, algo bastante simples nessa altura do nosso curso. Uma coisa bastante interessante que a gente deve ver é como é que fica esse campo do dipolo elétrico a grande distância do dipolo. Então vamos lá, aquela expressão que nós calculamos na tela anterior, né? Onde temos uma carga mais Q menos Q, separado por uma distância D, num ponto R, que está ali desenhado pelo vetor branco direto. E temos as duas linhas pontilhadas que unem a carga positiva e a carga negativa até aquele ponto R. Quando a distância se torna bastante grande, né, o que vai acontecer é simplesmente o seguinte: as três retas, as duas pontilhadas e a reta cheia, que é o vetor R, vão ficar praticamente paralelas. Quando isso acontece, todas elas então têm a mesma direção, que é a direção do vetor R chapéu, né? A diferença entre os comprimentos, né? A linha pontilhada de cima é um pouco menor do que o R, é só fazer menos D sobre 2 cosseno θ, né? E a de baixo será um pouco maior que R, vai ser R mais D sobre 2 cosseno θ. Bom, tendo essas duas, né, novas maneiras de escrever o R menos R1 e o R menos R2, a gente pode partir para uma pequena variação na expressão do campo elétrico, que nós tínhamos então aquela expressão da lei de Coulomb, usando em cima da lei de Coulomb o princípio da superposição de efeitos. Agora, usando essa nova maneira de escrever o R1, R2, né, teremos a nova expressão do campo elétrico. Um pouquinho de álgebra e a gente chega a essa expressão final para o campo elétrico. Bom, como R é B maior que D, nós podemos considerar que R menos D sobre 2 cosseno θ é praticamente igual a R mais D sobre 2 cosseno θ, que é praticamente igual a R. Substituindo a expressão do campo elétrico, a expressão fica dessa maneira, né? Como podemos ver, agora o campo elétrico está variando com 1 sobre R ao cubo. É interessante a gente comparar, porque a expressão de uma carga pontual diminuía com 1 sobre R ao quadrado. O campo do dipolo elétrico diminui com 1 sobre R ao cubo, com a distância. É razoável que à medida que a gente vai se afastando do dipolo, a distância de separação entre as cargas mais Q e menos Q tende a ficar desprezível. E é como se as duas cargas estivessem uma em cima da outra, anulando o efeito um do outro. No sistema MKS, então esse seria o campo do dipolo elétrico. Bom, feito isso, sabendo o campo do dipolo elétrico, né, que é muito importante, mas tem uma outra coisa mais interessante ainda, que está exatamente por trás do funcionamento, tanto do forno de micro-ondas, como também, né, da antena de recepção de ondas eletromagnéticas. Vamos ver como é que seria a força sobre um dipolo elétrico quando na região atua um campo elétrico externo E, e vamos considerar inicialmente
que esse campo elétrico é constante. As forças elétricas aparecem sobre cada uma das cargas. A carga positiva, como vai ser repelido por esse campo elétrico, vai estar então apontando ligeiramente para a direita. A carga negativa vai ser atraída pelo campo elétrico. Como as duas cargas têm igual intensidade, as duas forças têm sentidos contrários, a força resultante será nula. Então, sobre um dipolo elétrico, quando atua um campo elétrico constante sobre o dipolo, a força resultante é sempre igual a zero. Bom, a força é zero, mas o torque não é nulo. E é isso que torna o dispositivo extremamente interessante. Vamos calcular então o torque sobre um dipolo elétrico. Se um campo elétrico uniforme atua sobre as cargas de dipolo, sobre a carga positiva atua a força F1, sobre a carga negativa atua a força F2. Essas duas forças atuam em sentidos contrários, são paralelos e têm sentidos contrários, formam, portanto, o que a gente chama de um par conjugado de forças, que vai exatamente gerar um torque, fazendo com que o dipolo tenda a girar no sentido horário. O torque devido ao conjugado das forças será simplesmente dado por a carga vezes o campo elétrico, que é a força elétrica, vezes a distância de separação entre elas, que é d seno θ, exatamente o torque gerado por um conjugado. Bom, isso em módulo, né? Podemos usar um pouco da álgebra vetorial e escrever então o torque em termos de uma expressão vetorial. Vamos definir aí o vetor momento de dipolo elétrico simplesmente como sendo o produto da carga, o módulo da carga, tanto a positiva quanto a negativa tem o mesmo módulo Q, vezes a distância de separação D. E o vetor momento estará apontando da carga negativa para a carga positiva e, portanto, neste caso, vai estar na direção do eixo Z chapéu. Usando a álgebra vetorial, a gente chega rapidamente que o torque pode ser escrito como o produto vetorial do vetor momento de dipolo elétrico P pelo vetor campo elétrico. Mais tarde a gente vai ver mais em detalhes como é que a gente trabalha com esse produto vetorial. Mas a gente sabe que quando tem um produto vetorial desse tipo, o resultado vai ser o módulo do primeiro P, o módulo do segundo E, vezes o seno do ângulo formado entre eles. E a direção é dado pela regra, seja da mão direita ou da mão esquerda, e nesse caso vai dar na direção do eixo X negativo. Por hoje é só. Obrigado e até a próxima aula.